Considerando que 10% dos alunos graduados de faculdades, quando contratados, permanecem em seus empregos por mais de 5 anos, qual a probabilidade... só 10%, né? É pouco. Qual a probabilidade de, ao verificarmos 6 alunos, então, vamos dizer assim, a gente vai estar lá numa amostra de 6 alunos, de todos esses, né, que vão para a faculdade, se formam e depois trabalham. Observamos que exatamente 2, queremos 2, não mais, não menos, só 2, permaneceram nos seus empregos por mais de 5 anos. Muito bem. Então, a grande questão que surge aqui, né, é se uma questão como essa, com um enunciado como esse, caísse na prova, tu ia saber que é a distribuição binomial que vai resolver o problema? Não. Pois é. Então, tipo, não adianta só tu saber que a HP faz, né? Tem que saber interpretar para construir a equação certa, né? Para trabalhar mediante a equação certa, né? Então, é uma questão interpretativa. A binomial, ela tem uma característica bem importante, né? Vamos dizer assim, de modo geral, ela trata de elementos discretos. O que é um elemento discreto? Por exemplo, são coisas que não podem ser matematizáveis com números decimais. Isso é uma boa definição de elemento discreto. Por exemplo, tu pode ter, sei lá, 2 60 pessoas, não quilos. meia. Tu pode ter 2 pessoas, mas tu não pode ter uma pessoa e meia, exatamente. Então, por exemplo, pessoas são elementos discretos, né? Por isso que peso, altura, a gente trabalha com distribuições contínuas, como a distribuição normal, por exemplo, ou até student, mas elementos discretos, como pessoas, como casas, a gente vai ter que trabalhar com discretos. Por exemplo, a binomial. Só que tem outras além disso, né? Tem a Poisson, tem a hipergeométrica. Então, não é sempre que é discreto é binomial. Normalmente é, mas nem sempre. Tem a Bernoulli também. A gente vai trabalhar também a binomial quando o espaço amostral for finito. Isso aqui é um pouco mais teórico de entender, mas é bem interessante e quando para refletir é óbvio. Por exemplo, aqui a gente está falando de uma amostra de 6 alunos. Já está claro que o tamanho é 6. Não vai ter mais nem menos, é 6. Beleza? Só que pode ser que em algum momento tu queira trabalhar com algo que é discreto, porém com espaço amostral infinito. Por exemplo, digamos que tu queiras calcular qual é a probabilidade de 3 carros passarem numa esquina. Tudo bem, pode passar infinitos carros naquela esquina. Não existe um limite. Pode passar muitos. O limite não é definido. Né? Quantas ligações telefônicas tu vai receber num dia? Existe um valor esperado, mas pode receber infinitas, nada impede. Então, numa situação como essa, não é binomial que eu utilizaria, seria Poisson, ok? Distribuição de Poisson. E outra, também tu poderia ter uma situação onde ele te dá o tamanho da população e da amostra, e te dá informações sobre a população e a amostra, daí tu teria que utilizar a hipergeométrica. Então, o que define que tu vai usar binomial é isso, tá? Tá. Muito bem, agora vamos observar um pouquinho da equação da distribuição binomial, para entender o que é cada elemento lá e conseguir fazer as continhas. Primeiro a gente começa sabendo que a binomial nos dá a probabilidade. Daí surge uma primeira dúvida na cabeça de um monte de aluno, uma dúvida que eu tive até quando eu me formei. Eu sou físico, né? Então eu posso ter essa dúvida. Um matemático, uma moça da economia não pode. Então tu vai ter que sair desses próximos minutos sabendo o problema que eu passei 4 anos sem saber. O negócio é o seguinte. Quando a gente está falando de um problema de binomial, nós temos que ter uma probabilidade individual. Por exemplo, binomial aparece muito, vou jogar 10 moedas, calcule a probabilidade de 5 cair cara. Ou vou jogar 5 dados, calcule a probabilidade de em 3 dados cair o número 2, por exemplo. Note que todas essas situações, você já sabe a probabilidade de um evento específico acontecer. Por exemplo, qual que é a probabilidade de tu jogar uma moeda e cair cara? Sabe me dizer? 50%. Só tem 50%, só tem 2 opções, cara ou coroa. Né? Então veja, tu já sabe a probabilidade. Daí os alunos eles podem se perguntar, bem, mas eu já sei a probabilidade, é 50%. Né? Faz sentido. O problema é, essa probabilidade de 50% é para uma moeda. Aqui nós queremos uma combinação de resultados. Ok? E como então nós queremos uma combinação de resultados que seguem essa lógica aqui, nós temos que usar a binomial. A combinação ela está explícita nessa equação. Esse negócio aqui, ó, que tu falou que tinha o fatorial no meio, ele se chama combinação.
ele é um cálculo que combina possibilidades. Né? Tu está combinando N posições de K termos. Né? Uma situação aqui parecida com essa quantos, sabendo que tem N cadeiras numa sala, de quantas formas eu posso organizar K pessoas nessa sala. Entendeu? Então é uma forma mais interessante de entender a combinação. Tu consegue imaginar que uma sala com muitas cadeiras e muitas pessoas, tu vai ter um alto nível de combinação, números altos, certo? Uhum. Então é isso. Então a gente já entendeu que N aqui é o número, vamos dizer assim, de lugares, ou melhor dizendo, no caso aqui, tentativas. Tá? Número de tentativas. Eu vou tentar 3 vezes. Eu vou fazer 3 ações. Né? Que no caso, eu falei 3, eu falei. Não sei porque eu falei 3, nossa, tô alucinando. Porque aqui no caso é 6, ó. Né? Então nós temos 6 alunos. Nós vamos verificar 6 alunos. Vamos tentar 6 vezes verificar o que se pede aqui, que é a questão de permanecer no emprego. Então, no caso, o N aqui é 6. Porque são a quantidade de tentativas que a gente vai ter. No caso de jogar moedas lá, jogo 3 moedas. Então, o N é 3. Jogo 5 dados, o N é 5. Sacou? Tá. Tu tá com fone? Seria bom tu pôr um fone, senão fica dando um retorno assim, fica ruim de... Desculpa, eu tô de fone, mas você tá, tipo, se ouvindo? Eu vou colocar no mudo aqui. Tá meio alto, hein? Não põe no mudo não, porque eu preciso que tu me responda as coisas, tá? Só, sei lá, baixa um pouquinho, que vai ficar surdo aí se eu tô escutando, imagina o som que tá esse fone de ouvido. Nossa, sério? Você tá ouvindo? Melhorou? Pode ser. Vamos ver. Melhor agora? Testando. Eu acho que tá melhor. É? Uhum. Tá. Show, gostei. Vamos lá. Deixa eu trocar de fone, peraí. Sem problema, sem pressa, vai lá. Aqui é cachorro, é barulheira, né? É treta. Mas é bom, né? Melhor do que ficar saindo de casa pra ter aula. Imagina tu, sábado de manhã, sair de casa, ter que se arrumar, pegar trânsito. Não tem condição. Aula online é a melhor coisa que tem. Peraí, deixa eu trocar aqui. A aula é gravada, material digital. Meu Deus, velho. Peraí, dá um segundo. Sem pressa. Tá me ouvindo? Perfeitamente. E você? Também. Bom, acho que melhorou aqui. Agora ficou 1000% melhor. Nossa. Troquei o fone. 1000%. Boa, beleza. Show de bola. Vamos continuar então. Então nós já identificamos que o N é o número de tentativas. O K, veja, a gente quer uma quantidade exata aqui, ó. Exatamente 2 deles tem que permanecer no emprego. Nós queremos um resultado específico. Nós queremos a probabilidade desse resultado específico. É a mesma coisa quando eu jogo na Mega Sena. Eu jogo já sabendo a probabilidade de acertar. Né? Então, é isso. Por quê? Porque supõe-se que faz uma conta, né? Previamente. Então, mediante a quantidade de sucessos que eu quero. Eu quero, quando eu escolho os 5 números lá, que os 5 estejam certos. Então, o K é o número de sucessos. Então, quando eu estou jogando a Mega Sena, eu quero 5 sucessos. Muito bem. E P e Q, né? P é a probabilidade do sucesso. Claro que sucesso e fracasso são relativos ao que o problema está propondo, né? Fracasso poderia ser você perder um jogo. Quer dizer, sucesso poderia ser você perder um jogo. No caso, então, fracasso seria ganhar. Vai depender de como você cria o problema, interpreta o problema, ok? Tá. Então, aqui, para nós, sucesso nesse problema é a pessoa permanecer no emprego por mais de 5 anos. Fracasso é ela não permanecer por mais de 5 anos. Então, eu leio no enunciado e vejo que 10% dos alunos permanecem em seus empregos por mais de 5 anos. Então, nós temos a probabilidade de um sucesso individual, 10%, certo? É um sucesso individual. Não é o sucesso de 2 verificando 6. É um sucesso individual apenas. E esse P é justamente isso. A probabilidade de um sucesso individual. Tá? Não sei porque eu estou escrevendo, podia digitar, né? Nossa, eu vou digitar aqui, porque além de eu digitar super rápido, minha letra é horrível aqui nessa mesa digitalizadora. Mas não tem muito o que fazer, né? Probabilidade de um sucesso individual. Beleza, nós já sabemos aqui que é 10%. Por consequência, esse K aqui é a probabilidade de fracasso. Desculpa, o Q? O Q é a probabilidade de fracasso, tá?
probabilidade de um fracasso individual. Então a coisa é o seguinte, se o sucesso é 10%, o fracasso vai ser quanto? 90. Certo. Isso é um axioma da probabilidade, tá? Quando tu tá tratando de um problema probabilístico, a soma de todos os eventos tem que dar 100%. Sempre. Por exemplo, tu tá jogando uma moeda, a soma dos eventos, da probabilidade dos eventos tem que dar 100%, e de fato dá, porque tem duas opções só, cara ou coroa. Não vai acontecer outra coisa quando tu joga uma moeda. E, bem, um é 50, outro 50, né? No fim das contas fecha 100%. Vou jogar um dado. A probabilidade de cair em qualquer número é 1/6. Como são 6 números, 100%. Por aí vai. Show de bola, show de bola, show de bola. E, bem, é isso. Então agora a gente vai fazer vamos construir, vamos escrever a continha. Tem um detalhe aqui, né? Esse bagulho não é uma fração. Esse negócio aqui é um símbolo de combinação. Muito provavelmente o teu HP tem alguma coisa assim, ó, NCR, alguma coisa assim. Isso resolve a combinação para ti, tá? Então se tu puder fazer isso na calculadora, verifica aí na tua calculadora, deve ter isso, ou deve ter uma função em algum lugar combination. Se não tiver, vai ter que fazer. Aqui tem só um N exclamação. N exclamação? Pode ser que seja isso. Pode ser que seja isso. Faz o seguinte, joga nessa N exclamação aí, ó, 10 e 5. Eu já sei que a resposta tem que ser 252 disso aí. Não sei, talvez tu tenha que escrever 10, esse N exclamação 5. Eu não sei como é que funciona HP, né? Eu vou ter que descobrir aqui depois. Eu não tenho ideia. Eu tento fazer uma soma nessas HP, não consigo. Imagina fazer isso aí. Beleza, anyway. Se eu ponho 10 e N, aí dá tipo 3628. Sério? Posso testar aqui e ver se eu tô errando. Talvez eu esqueci qual que era. Não, a continha depois porque não deve cair, tipo assim, números gigantescos. Então, tipo, ainda que eu faça na mão, sabe? Opa, tem que tomar cuidado, hein? Não conte com o ovo na galinha. Eu vou ver depois como fazer aqui na HP. Tá. Eu tinha uma Trek aqui que faz a Star Trek, sei lá. Agora eu não vou achar também, obviamente. Anyway, esse resultado faz algum sentido, por isso que eu queria verificar. Que daí que significa que tu já aprendeu a fazer a conta, tá? Deixa eu abrir a minha pasta aqui também, não é coisa de outro mundo. Deixa eu ver se eu tô com isso, se eu tenho isso fácil também. É Stat Trek, não é Star Trek, que merda. 10, 5, né? Não, mas não é binomial calculator, é combination calculator, tô misturando as bolas. Hoje a internet aqui em Portugal tá a carroça, meu Deus. Beleza, eu cheguei aqui na resposta, é 252. Tinha que ter dado 252. Peraí, que eu tô pegando aqui no HP. Só um segundo. Tem um monte de simplificações interessantes para fazer com fatorial mesmo, é bom para treinar matemática. Então aqui ele fala só, tipo, digitar o número e pressionar G. Não sei porque o meu dá 3.000 e pouco. Me manda uma foto da tua calculadora, que talvez eu consiga verificar qual que é a funçãozinha. Sim. Eu tava ajudando um menino que faz no IBMEC. Também tava fazendo estatística no IBMEC. Eu consigo compartilhar minha tela? Não, tu pode simplesmente bater uma foto e me mandar no zap. Porque, tipo, tem a calculadora online, então dava pra... Online? Tu pode compartilhar a tela, sim. Pode sim. É só clicar ali no negocinho de... Mas é essa que tu vai utilizar na prova, né? É essa que eu uso na prova. Então é essa que você vai ter que aprender a usar. Eu não... No idea.
Normalmente isso vem, nas minhas, vem na divisão. Ele fica na linha 3, na número 3, desculpa. Tá vendo? Tem um Nzinho Não, aquilo ali. lá é N fatorial, né? Então seria a É. permutation, mas não é a combination, né? Nós queremos a combinação. Ah, tá. Aquilo lá seria o fatorial. Então vai ter que ver aí no Google, depois no YouTube tem, os caras explicam isso. É. Beleza. Infelizmente não estou verificando aqui. Vamos continuando, então. Vamos fazer do jeito clássico. Tá. Beleza. Então agora vamos substituir número e fazer continha. Agora que a gente já fez uma boa interpretação, estatística é interpretação. Né? O teu problema lá na hipótese é não saber interpretar o que o problema está pedindo. Né? Exatamente. Não saber colocar os números nos lugares certos. É isso aí. O problema da matemática é esse, meu. A gente passa 12 anos da nossa vida estudando matemática. A questão não é essa. Se bem que, olha só, vou ter que te contar. Eu estava dando aula para uma professora de matemática, agora há pouco, que me deu medo e me deu vergonha, me deu raiva até. Porque a professora de matemática não sabia isolar X, cara. Isolar X, a coisa que um aluno ruim de ensino médio sabe fazer, assim. E a guria é formada em matemática e não sabia. Eu fico pensando, eu venho aqui para Portugal, eles acabam, sei lá, tendo uma experiência com uma professora dessa, eles vão achar que todo brasileiro é assim, entende? É frustrante, é bem frustrante. Tá louco, meu. Ah, não, como é que pode um professor? Eu entendo uma pessoa normal que trabalha qualquer outra coisa não saber isso. Até elas sabem, até essas pessoas sabem, pô. Pessoa que não precisa saber. A mina é professora e não sabe, tá louco? Isso. Por que eu coloquei 3 ali? Eu tô com esse 3 na cabeça aqui porque eu sou maluco, cara. Olha só. É 2, Samuel, é 2. Beleza. Claro, a gente costuma colocar o valor de cada coisa, né? O N, que são todas as pessoas que você está verificando, é 2. O K, que é a quantidade... Nossa, tô com dislexia hoje. O N é 6, o K é 2. O P é 10%. Lembra que tu me falou que era 10%? Uhum. Só que quando a gente está trabalhando com porcentagem, a gente tem que usar o valor absoluto. Então é 0,1. Uhum. E o Q é 0,9. Certo? Certo. Tranquilo, né? Então vamos fazer essas substituições aqui. Bem, vou trocar esses caras tudo aqui já de uma vez. 0,1. Pode escrever 0,1 se tu quiser. Mas, eu particularmente prefiro escrever 1 sobre 10. Eu quero 2 sucessos elevado a 2. E 90%, ou 0,9, é 9 dividido por 10. Né? 90%, olha só. 90 por 100. 90%. A gente pode cortar o 0 e fica 9 por 10. Sacou? Uhum. N menos K é 6 menos 2, que é 4. Pronto. Agora é só resolver essa conta aí. Vamos resolver a parte do combination primeiro aqui, né? A gente viu agora há pouco que combination é esse negócio aqui. Então a gente coloca no lugar do 6, no lugar do N o 6. Então aqui vem 6, aqui vem 6. E aí, tu já tá acostumado a trabalhar com essas fatoriais aí? Com esses o quê? Fatoriais, essas exclamações aqui de fatoriais. Não. Não? É bom, porque né, vai que tua calculadora não faz ou tu não aprende a fazer. Então, esse tem no HP. Ah, tá. Então tu conseguiria dizer para mim qual que é essa resposta? De 6 é 720, certo? O problema é que... Calma aí. Tudo bem, se tu pode fazer na calculadora, né? Tudo bem. Então tá, 720. Calma aí. Sobre 48. Sobre 48? Será que tá certo isso? Beleza. Não, certíssimo. A questão é, a gente não precisa fazer a conta assim toda vez, tá? A gente pode fazer de outra forma. A gente pode escrever o 6 fatorial sabendo o que é um fatorial. Um fatorial é uma multiplicação seguida, certo? 6 vezes 5 vezes 4, eu vou parar no 4 fatorial. Tu tem que concordar comigo que eu posso parar em qualquer número. Porque o que é o 4 fatorial? É o 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Então, se o 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, eu posso parar no 4 fatorial. Então, tu já vai entender por que eu quero parar no 4 fatorial. Você corta com de baixo. Ah, meu Deus, essa menina sabe tudo.
Já sabe mais que a professora que eu tava dando aula. Eu não tô de sacanagem, meu. Aquilo ali me assustou, sinceramente. Eu tô abismado até agora. De tudo que eu já dei mais de... Só aulas gravadas tem quase 1.800 no meu canal. Teve mais umas 1.000 que eu não gravei. Mais época que eu dava aula em faculdade, ensino público. Nunca vi isso na minha vida, cara. Fica Eu já vi 30 por coisa, 2 apesar dá de ser novo. 15. Ah, que é 15, exatamente. igual 720 por 48. Pô. A gente espera que seja. É. Mas de cabeça é difícil fazer, né? Bem, Mas é. anyways, a gente acabou achando 15. O que isso significa, né? Beleza, 15 tem um significado interessante. Significa que, tudo bem, você pode verificar aqui desses 6 alunos, 2 que trabalharam mais de 5 anos, né? A questão é, às vezes, você pode encontrar que são os 2 primeiros, às vezes os 2 últimos, às vezes o primeiro e o último, o segundo e o terceiro, sacou? Existem várias combinações de como tu vai escolher essas 2 pessoas, como tu vai pegar essas 2 pessoas, entendeu? E, no caso, são 15 combinações, foi o que a gente acabou de encontrar, sacou? Tá. Entendeu a lógica por trás dessa combinação? Aham. Show! Então, beleza. Então agora vamos fazer o resto. Bem, o resto aqui é conta de bar também. Será que tu consegue fazer na calculadora? Que é essas coisas ali elevadas e tal? Sim. Beleza, então faz aí, tá? Quando chegares na resposta, me diz, a gente vai conferir com o software. Quero só que tu faça isso aqui, ó. Só isso aqui, ó. Essas 2 partes aqui, tá? Calma aí. Essa daí deu 0091. 0091. Essas 2 coisas juntas? Ou só a primeira? Só a primeira, né? Ah, não multipliquei por 15. Não. Mas tu fez só essa primeira aqui, né? Esse aqui. Ou tu fez já com 9 também? Ó, 01 elevado a 2 é 001. E 09 a quarta é 0909. Agora multiplica, né? 0,0091. Não? 0,00. Isso aí, 91. 91. Então, beleza. Deixa eu anotar aqui. Agora faz vezes 15 aí. 0,1364. Então significa que a probabilidade em porcentagem é 13,64%, certo? Tá. É isso, pronto. Então tá, essa é a interpretação que a gente faz, tá? Verifica quem é o N, quem é o K, qual é a probabilidade. N, tamanho da amostra. K, quantidade de sucesso que tu quer. P, probabilidade de um evento individual. Q é o contrário disso. Pronto. Daí resolver uma continha de vezes. Na prática é uma conta de vezes, né? Não tem nada demais aqui, né? Beleza? Beleza. Aqui ele coloca que é 0,0984. Então, alguma conta tu errou, ou eu, né? Mas eu acho que eu tô certo. Deixa eu ver lá. Vamos lá, vamos ver se eu não peguei nenhum errado aqui. Verificamos 6 alunos, precisamos exatamente 2, beleza? Tá aí tudo certo. Ó, aqui o dele tá 15 vezes 0,01, beleza? Vezes 0,656. Então tu errou aí nessa parte. É 0,9 elevado à quarta. 0,9. 0,9 elevado a 4. Tá certo, tá certo. Nossa, eu fiz 3 vezes e deu 0,909. Tá certo. Tá bom, quando você 0,9. verificou seu erro, é o que Calma aí. importa. Nada melhor que verificar um erro para aprender. Calma aí. Tá certo. 0,656. Então, 0,656. Peraí. É isso, tá certo. É 0,09841. Que é Show! 9,841%.
Desculpa, comer Show bola de aí. bola, show de bola. Não se preocupe com isso. É normal. Eu, por exemplo, vou errar bastante ainda. Esses numerozinhos, eles são safadinhos. Muito bem. Fizemos a primeira, agora você já sabe, você entendeu o que é binomial, tu precisa de uma situação discreta e espaço finito. Tu sabe que cada elemento ali está associado com o tamanho do espaço, com quantidade de sucessos, probabilidades individuais, etc. Agora eu tenho certeza que se você ler um problema como esse, você vai saber que é com a binomial que faz. Muito bem. Agora vamos para os testes de hipótese, né? Mas antes, vamos falar um pouco da teoria do teste de hipótese. Aqui a gente tem uma coisa muito interessante que cai com alguma frequência. Que é um erro de tipo 1 e o erro de tipo 2. Aí eles querem ferrar com a gente, né? Porque, tipo, meu Deus, Acho cara, que como é foi um que tu vai advogado decorar, que né? escreveu isso. Só pode. Assim, tudo que vem de ruim, ao meu ver, vem por causa de advogados. Então, eu detesto advogados. Tem uma coisa que eu não gosto de advogado. E eu acho que tu tá certíssimo. Foi um advogado que escreveu isso aí, a cláusula do não sei o que, do caput, não sei o que lá, exatamente isso. Por que o cara não dá um nome pra essa desgraça, né? Chamar de tipo 1. Daí tu esquece. Porque, olha só, a definição que eu tenho aqui, né? Deixa eu te mostrar. Tá aqui, ó. Pô. Aí tu tem que pensar em H0 além, meteu mais um número no meio, entendeu? Pô, é complicado. Vamos lá. Erro do tipo 1. Rejeitar H0, sendo que o H0 é verdadeiro. Né? Então, antes de mais nada, o que é H0? Né? É hipótese nula. Ok? Então, por exemplo, vamos fazer uma análise de hipótese nula. Supõe-se que no Brasil o salário médio de uma pessoa é R$2.000. Ok? Uhum. Muito bem. Supõe-se isso. Então a gente tem que o H0, que é a suposição inicial, é 2.000, show. Só que daí vai um maluco e faz uma outra conta lá, pega uma amostra específica, vai lá e verifica que, na verdade, a média não é 2.000, é 2.500. Ok? Então essa seria o HA, que é a hipótese alternativa. Ok? Então a nula é 2.000, a hipótese alternativa é 2.500. Então, o que acontece? Às vezes tu vai fazer um teste de estatística e tu vai rejeitar o H0. Por causa das coisas do teste lá, né? A gente já vai falar sobre isso. Só que pode ser que tu rejeitou errado. Na verdade, o H0 era verdadeiro. Então, de fato, a média do Brasil era 2.000 o salário. Apesar de ter rejeitado por algum erro. A gente chama esses erros que podem ter causado isso, erros de tipo 1, tá bom? Então, tipo 1 é rejeitar H0 quando ele é verdadeiro. E o H2, o erro 2 é o contrário. É aceitar o H0 quando ele é falso. Ok? Então, isso aí tu tem que decorar, não tem muita lógica. Beleza? Tá. Tu pode decorar um e o outro sai pela lógica consequencial, né? Se tu decorar que o tipo 1 é rejeitar o H0, tu só precisa lembrar que o tipo 2 é aceitar o H0. Tá. Tem muita lógica, não tem muita dificuldade não, beleza? Então é isso. Então vamos lá. Que desgraça de mosca, cara. Meu Deus do céu, eu moro aqui num lugar em Portugal que tem um monte de cabrita. Fica enchendo de mosca aqui onde eu tô. Vamos lá, então tem umas afirmações aqui, a gente pode verificar agora mediante o que nós acabamos de ver. Vamos lá. Tipo, eu acredito que esse 2 seja o tipo de erro, né? Não rejeita-se a hipótese alternativa quando é realmente verdadeira. Não. Isso não é o erro de tipo 2, certo? Certo. Né? Não. Por quê? Porque não rejeita-se a hipótese alternativa. Então ele está dizendo para aceitar a hipótese alternativa, em outras palavras. Tá. E a gente sabe que o erro de tipo 2 é aceitar a hipótese nula, não é mesmo? Putz, nossa, começou confuso na minha cabeça, meu Deus. Ó, vamos com calma. Ó. Calma, Não calma. rejeita-se a hipótese alternativa. Então a gente está aceitando a hipótese alternativa, certo? Certo. Não rejeitar significa aceitar. Mas quando eu olho o erro de tipo 2, que é do que ele está tratando aqui, o erro de tipo 2 está em aceitar a hipótese nula. Ou seja, eu rejeito a alternativa. Exato. Então não pode ser essa, beleza? Justo. Tá. Tudo bem. Vamos para 1.
Ele está dizendo que o erro de tipo 1 é rejeitar a hipótese nula quando é realmente verdadeira. De fato, é o que está escrito aqui. Certo? Uhum. Sim. Então seria essa a resposta. Vamos verificar os outros. Rejeitas a hipótese nula. É o tipo 2, né? Rejeite-se a nula quando é realmente verdadeira. Não. Então você rejeita a alternativa, né? Exato. Isso aqui seria o erro de tipo 1. Então, como ele colocou 2, está errado. Não rejeita-se a hipótese nula quando é realmente falsa. Não rejeitar a hipótese nula quando ela é realmente falsa é um erro de tipo 2. E aqui ele está colocando que é erro de tipo 1, entendeu? Tá. Não rejeitar significa aceitar a hipótese nula. Então ele aceita a hipótese nula quando é realmente falsa. Isso é um erro, só que é o erro de tipo 2, não de tipo 1. Então, é isso aí, cara. Tem que decorar. Decora fácil. Tipo 1, rejeitar H0. Tipo 2, aceitar H0. Tipo 1, rejeitar H0. Tipo 2, aceitar H0. Tudo sai mediante a essa aí. Ou só decora o tipo 1 mesmo. Tipo 1, rejeitar H0. Todo o resto sai disso. Obrigatoriamente, se o tipo 1 é rejeitar H0, o tipo 2 tem que ser Não tem que rejeitar, né? estar em aceitar. Em não rejeitar ou em aceitar, né? Que é a mesma coisa. Tudo bem? Tá. Então, minha dica é essa. Vamos colocar dica. Decorar apenas que tipo 1 é rejeitar H0. Todo o resto sai disso. Pensar um pouco, tu vai reparar que todo o resto sai disso. Beleza? Beleza. Então tá bom. Só tem 2 tipos de erro, né? Então, se não Ainda bem, uma né? coisa, é outra. Já pensou? Meu Deus. Isso aí também. Tu acha que eu sabia isso de cor quando eu vim te explicar? Eu tive que procurar na minha apostila. Porque eu nunca lembro dessa parada. Mas agora eu falei tantas vezes pra ti que eu vou lembrar que o erro de tipo 1 é rejeitar H0. Agora não tem jeito, agora eu decorei. Beleza? Tipo, Então um agora, rejeita H0. tipo Tá. 1 rejeita H0, acabou. Agora olha só. A segunda questão que tu mandou é uma questão de teste T. Ok? O T-Student. Mas eu acho que não é legal a gente ver T-Student agora, tá? Porque ele é um pouco mais complexo que a normal. Tá? Então O vamos ver que normal primeiro. eu acho que a conta, tipo, eu até consegui fazer, mas qual que é a minha dúvida? Quando eu uso T e quando eu uso Z? Só isso a dúvida? É uma das minhas dúvidas, Ah, porque tá. ele fala, quando você usa o T, quando acho que a variância é desconhecida e Esquece isso. ah. Esquece porque tem problema de T-Student que eles dão a variância. Tu tem que Então, e usar aí, T-Student apenas quando eles falam o tamanho da amostra. Se a amostra for pequena, menor que 30, tu usa T-Student. Se for maior que 30, tu usa distribuição normal. Esse é o segredo. porque assim, no livro ele falava, se é isso, se a variância for desconhecida, usa T, não lembro agora qual que era. E aí teve uma das questões que ele usou o outro e a variância era desconhecida. E aí eu fiquei completamente na dúvida. Pois é, por isso que Mas não serve pra nada isso aí. bom, então tá Não bom. serve pra nada, até porque na conta lá do T-Student tu vai ver variância. Só que não é a variância populacional, é a variância amostral. Então, sabe, é um detalhe estatístico bem bobo, assim, que você não precisa saber. O que vai Tá. te ajudar a resolver mesmo é É o lembrar tamanho da amostra. que é o tamanho da amostra, exatamente. Então tá Às bom. vezes, teve até um problema Isso esses tá dias que eu fácil. fiz. Pois é. Teve um problema de estatística que eu fiz esses dias que ele dava os 30 valores, ou 15, sei lá. 15 valores da amostra lá, e a gente tinha que calcular a variância desses 15 valores para colocar na equação do T-Student, entendeu? Então, tu tem, de certo, tu tem um desvio padrão, ou no caso, uma variância. Tu tem. Então, esse negócio de dizer que o desvio padrão é desconhecido é balela, tá? Tá. Então tá bom. Fique atenta que vai ter sim. Então vamos para um outro problema aí. Eu acho que esse aqui é legal, ó. Esse eu gostei. Deixa eu pôr aqui. Esse aqui é normal. Cheio das paradas de dinheiro aí, hein? Porque é só pra isso, né? Uhum. Você cuida de fundos imobiliários? Quais são os fundos que você cuida? São fundos de renda fixa, então é fundo de crédito Perda privado. fixa?
Renda. Na perda fixa, né? Tá Não, louco. não é perda. A inflação tá muito alta para pôr dinheiro nessas coisas. Eu faço só fundo de crédito privado. Ah, não, mas mesmo assim, meu. Não dá para confiar que no futuro o real não vai valer, sei lá, 15, sei lá, um dólar, 15 reais. Daí tudo que a pessoa confiou que ia funcionar assim, vai perder. Assim, depende de uma canetada de um político, entendeu? É. Por isso que eu não curto muito. Mas é mais relacionado a juro, né? Então, do meu lado, Pois pelo é. menos. Pois é, os juros Mas quanto maior, do Banco melhor. Central americano. Pois é, os juros do Banco Central americano é o que controla a economia há muito tempo, né? Se tu olhar 1971, que foi quando deu um colapso financeiro, assim, os juros começou a inflação começou a crescer bastante nos Estados Unidos. E 2008, que foi a última crise séria, foi situações onde o Banco Central americano ficou meio maluco, assim, em relação a juros. É bem interessante verificar isso, assim, né? Como juros está muito associado a esse tipo de crise, assim, Demais. essas mudanças. E assim, né, como é tudo politicagem, né, cara? Por exemplo, quando começou o Covidão lá, o governo americano duplicou a base monetária americana. Não tem condição um negócio desse, cara. É tu ter dinheiro e depois do tempo ele valer metade do que ele valia. A gente só não tá numa inflação desgraçada, uma vez que os Estados Unidos ele exporta a inflação para o mundo todo, já que o mundo todo tá com dívida em dólar, né? A gente só não tá numa inflação absurda porque as pessoas lá, né, e em outros países, a maioria, países ricos, a maioria são velhinhos, eles costumam guardar o dinheiro, né? Não gastar. É só isso que tá segurando uma inflação desgraçada, né? E mesmo assim já tá alto, meu, aqui na Europa tá foda a inflação. Tá feia a coisa aí. Eu sinceramente, assim, não confio em dinheiro estatal, não, né? O único dinheiro que eu confio é o Bitcoin mesmo. Eu sei que tá caindo, e o pessoal ri de mim quando eu falo, mas é o único dinheiro que o político não pode ir lá apertar um botão e dobrar a base monetária, assim. Não tem como. Isso é verdade. Pois é. Bem, vamos dar uma olhadinha aqui. Um analista iniciou a cobertura de uma companhia aérea e quer verificar se o lucro líquido mensal é maior que 50 milhões. Uma amostra com 36 meses é analisada, cuja média foi 50,5. Então, olha só, essa aqui é a hipótese nula, porque foi o primeiro dinheiro que ele verificou. Ok? Então, vai colocar aqui que a hipótese nula é cinquentinha. E a hipótese alternativa é 50,5. Beleza? Tá. Eu vou chamar esse cara aqui de X barrado. Normalmente é o símbolo de média da hipótese nula. Da amostra, né? Isso. Na verdade, da amostra é Mi, tá? Mas, bem, depende do livro, né? Mas essa vai ser a nomenclatura que eu vou utilizar aqui. Tá. E que mais? Assumindo um desvio padrão amostral, beleza? Temos o desvio padrão, sabendo que o valor crítico do teste para um nível de... Tá, beleza. A gente tem confiança de 95%, né? Ele tá até dizendo aqui qual é o Z crítico. Nossa, gente fina demais. Tu não vai precisar utilizar aquela tabela da distribuição Z, não? Às vezes, mas ele dá a seção da tabela que eu preciso olhar. Então eu preciso saber Meu se é, Deus. tipo, bicaudal, unicaudal e onde eu olho. Tipo, ele dá Aqui tu nem geralmente a precisa, né? tabelinha. Nesse caso eu Nem nem precisa. preciso, mas quando precisar ele dá uma seção da tabela e eu preciso saber identificar só. Muito legal. Show de bola. Então tá, veja. O que acontece na prática é o que eu vou te mostrar agora, tá? Um gráfico aqui extremamente ilustrativo. Nós temos um fenômeno econômico que pode ser descrito, supostamente, pela distribuição normal. O que acontece? Tu tens uma função que a área abaixo dela é definidamente 1. Ok? Então, se tu pegar uma seção dela, tá pegando uma probabilidade. Ok? Ou um pedaço do espaço amostral, se a gente parar para refletir de outra forma. A questão é, esse pedaço aqui vai ser 0, qualquer coisa, sei lá, 30. Então, é 30% da minha distribuição, beleza? Como o nível de confiança é 95% aqui para esse problema,
Eu quero que os meus dados, para fazerem sentido, tem que estar em 95%. Um dado extremo estaria além do 95%. Ok? Uhum. Então, a questão é o seguinte. Quando tu tem uma tabela de distribuição normal, os valores de Z vão te dando o quão de probabilidade você está pegando. Quanto de área, no caso da curva, você está pegando, né? Então, quando tu vê lá na distribuição normal Z de 1,690, significa que até chegar nele, tu tem 95% dos dados. Tá bom? E aqui, Tá. para depois dele, então, tu vai ter 5%. Ok? Uhum. Ou seja, o Z 1,69 te dá 95% dos dados. Alguma dúvida? Não. Não, beleza. Agora a questão é a seguinte. Esse é o Z de referência aqui, o Z de confiança. Só que a gente pode encontrar um outro Z associado a esse valor. A gente vai fazer uma conta, vai encontrar o Z associado a esse valor. Se esse valor de Z, que a gente chama de Z calculado, estiver dentro dessa região extrema, se ele estiver aqui, se ele for, no caso aqui, maior que 1,690, se tu achar um Z de 2, qualquer coisa, por exemplo, você vai ter que ele está dentro da região crítica, dentro dessa região extrema. Então, como ele está dentro da região extrema, esse dado que tu utilizou, ele é muito fora do padrão para ser simplesmente um desvio. Então, tu tem que dizer que na prática a média anterior estava errada. Ok? A ideia é essa. Você pode repetir essa última parte, por favor? Claro, vamos repetir desde o começo. Aqui Se... eu tenho uma distribuição normal que Tá. descreve os dados do teu problema. A Aham. gente quer, vamos entender o que é o Z. O Z ele te dá a área que há abaixo da curva até o valor dele. Então, como esse Z aqui, de acordo com o enunciado, é de 5%, significa que até ele chegar, tu tem 95% dos dados. Para depois dele, tu tem 5%. Ok? Tá. Beleza. Então, qualquer valor antes dele estaria, vamos dizer assim, dentro dos 95%. Muito bem. O problema é que a gente vai usar esses dados aqui para encontrar um novo Z, um novo valor. Se o valor Tá. da conta que a gente já vai fazer estiver dentro dessa região aqui, significa que esse dado que a gente está utilizando para fazer a conta é tão extremo, que ele não pode ser apenas um dado que foi um desvio, Ah, um ok. erro, um detalhe dessa média aqui. Ele é tão extremo que ele, na verdade, nos faz verificar que a hipótese nula está errada. Ok? Tá. Uhum. A ideia é essa. Muito bem. Claro, com um nível de confiança de 5%, né? Se tu quiser uma confiança maior, tu vai ter um espacinho ainda menor, daí tudo Tá. depende do nível de confiança que tu quer pro teu problema. Muito bem. Agora vamos fazer essa conta então, tá? Se der maior que 1,69, a gente vai ter que aceitar a hipótese alternativa. Uhum. Então, a conta é assim, ó. Ah, como é que era? Era esse menos esse aqui, dividido por Raiz de N. Por desvio raiz de padrão sobre raiz sigma de ao N, né? quadrado sobre n, exatamente. É só sigma? É sigma? É só sigma. É Acho que é sigma ao sigma quadrado. sobre Sigma ao raiz de quadrado. N, não? Mas dá na mesma, né? Sigma ao quadrado sobre Ah, bom. m dentro dá na mesma. Beleza. Então a conta é essa, tá? Não é uma conta difícil, é uma conta de menos e divisão. Não tem nada demais. Então vamos fazer a conta aqui. Esse aqui é o Z calculado, né? Esse é o Z que a gente vai comparar com o Z de confiança. Então vai ficar 50,5 menos 50 raiz quadrada de quanto que é ali? 1,5. Então já pode mesmo deixar 1,5 para fora, se quiser. Raiz de n, o n é 36. A raiz quadrada de 36 é 6. Ok? Uhum. Tem como tu fazer essa conta na calculadora? Sim. 0,5 vezes 6 dá 3. 3 dividido por 1,5 dá 2, eu acho. Mas faz aí e diz se dá 2. Dá 2. Tô bom de cabeça hoje. Show de bola.
Beleza, o Z é 2. E aí? Agora a gente vai completar aquele belo desenho. Então, aí chega a dúvida, entendeu? Tipo, porque a conta em si não é o problema, né, mas e aí, o que que eu faço com esse 2? Pô, você tem a voz parecida com uma repórter, cara. Agora eu não lembro qual. Meu Deus. É uma da Copa aí. Não lembro qual que é a menina. Quando eu lembrar, eu vou te dizer. Ó, o negócio é o seguinte. Deu maior que esse Z calculado de 1... Quer dizer, com esse Z de confiança de 1,69, certo? Sim. Deu 2. Como tu verificou ali, eu também. Significa que o Z calculado ele está dentro da região crítica. Uhum. Então, significa que a gente tem que rejeitar a hipótese Rejeitar nula, o a nula, H0, isso, e tá? aceitar, por consequência, a hipótese alternativa. Ok? Isso se deu porque é um valor tão extremo que não é possível, pelo menos para esse nível de confiança, que seja só uma flutuação dos dados aqui. De fato, a hipótese anterior estava errada. Tá bom? Tá. Vamos escrever isso aqui para tu lembrar depois, na hora que tu for estudar, né? Como o Z calculado maior que o Z crítico, ele fica dentro da região crítica, ou seja, para o nível de significância de 5%, devemos rejeitar a hipótese nula e aceitar a alternativa. Ou seja, no fim do dia eu não estou descartando a possibilidade da média do lucro das empresas ser maior do que 50,5 milhões. Na verdade, tu está aceitando isso. De fato, ela é. É. Tá. Show! Pegou, entendeu? Uhum. Beleza. Então é isso aí, ó. No fim, é tu comparar, né? Z crítico com Z calculado. Nada demais. Beleza. Vamos fazer outra. Agora é tu que vai fazer. Eu Calma, só vou calma, auxiliar aqui. deixa eu ver a resposta da ó, hã, ou seja, aqui eu rejeito a hipótese nula e concluímos que a média é superior a 50, certo? É o item 2. Isso. Ah, boa, tá bom. Agora vamos, vamos pegar um aqui. Vamos ver. Essa aqui, a 3 ela é legal, só que ela não é tão legal porque ela é um teste de proporção. E nós não vimos proporção ainda. A 4, meu Deus do céu, ela é praticamente a mesma conta que a gente acabou de fazer, só troca os números. Beleza? Ó, eu te mandei no WhatsApp o que a gente acabou de fazer. Eu quero que tu use como referência essa última para tentar começar sozinha. Essa que tá na tela agora, tá? Tá. Porque não adianta eu só ficar fazendo, expondo aqui, se tu não pôr a mão na massa. A gente só aprende quando põe a mão na massa, né? Uhum. Beleza. Outra eu tenho Diga. uma dúvida aqui. Quando eu sei quando ele é unicaudal ou quando ele é bicaudal? Bem, no caso anterior ele falou, né? Mas o unicaudal é quando ele fala maior que ou menor que. Tipo, por exemplo, aqui, a média anual é maior que 500 mil. Unicaudal. Se ele tivesse dito diferente de Tá 500 bom. mil, né, diferente de 500 mil poderia ser maior ou menor. Daí, Beleza. daí tu estaria pegando as duas pontas, né? Então, Que se aí ele eu dissesse que usaria ele o quer 2,45 pra eu, tipo, rejeitar ou não rejeitar, né. isso, exatamente. Tá bom. Porque seria, na verdade, 2,5 para cada lado, né? Tá, Mas como a gente está falando de maior aqui, então é o 169 mesmo, tá bom? tá bom. Show de bola. É, Então é tipo, só essa aí era uma sair do das minhas diferente. dúvidas, eu não sabia Tu tem umas quando. dúvidas bem pontuais, show de bola, porque isso aí é bem pontual mesmo. Se tá Tipo, eu dizendo es eu es diferente, eu ponto. estudei antes um pouco, Ah, né, bom. assim, eu tinha algumas dificuldades nessas questões aí. Pode Mas crer. beleza, Eu vou no banheiro rapidinho e já volto. Daí tu me manda uma foto de como tu tá desenvolvendo isso, tá? Pra eu ver tá bom, se tu tá desenvolvendo pela linha certa. Já volto. beleza.
Voltei aí, fez a continha? Aí, fiz. Aqui deu 1.825, ou seja, ele tá na zona crítica, e aí eu rejeito H0 e concluo que a média salarial é maior do que os 500 mil. Para esse nível de significância Isso. do problema, né? Isso aí. Isso. É isso, né? Se aqui tivesse dado 1.5, ou seja, eu diria que eu não rejeito H0 e a média salarial é inferior, né? Não é superior aos 500 mil. É isso, né? Exato. Ah, beleza. Nada a acrescentar. Muito bem. Tem alguma outra questão ali que tu bateu o olho assim, ai meu Deus, como é que resolve? Calma aí. Dá uma olhadinha lá e a gente vai fazer o que tu tiveres com mais dúvida. Ó, acho que a 5, 5? página Deixa eu 3. pegar aqui. Um analista está conduzindo esse? É. Acho que esse é um diferente, vai. Esse eu fiz, eu cheguei no resultado, mas aí eu não sabia. O analista está conduzindo um teste de hipótese visando verificar se o tempo despendido dos agentes autônomos de investimento com atendimento a clientes é inferior a 6 horas por dia. Está falando para menos. Normalmente o Z calculado é negativo. O teste foi realizado com 95% de confiança. Nós já sabemos que, pelo menos se for um teste unicaudal, né? O 1.95 é um Z calculado de 1.695, né? Se não me engano. Tive isso agora há pouco. Uhum. 1.69, isso, 1.69. Beleza. Então, veja, a gente nem precisa ver na tabela, se a gente sabe de cabeça, sacou? Aham. Ele tá Tipo, esse pedindo aqui que é é um inferior, né? exemplo que ele não dá nem a tabela e nem o número. Então, inferior é unicaudal. O unicaudal do 95 a gente já sabe que é 1.69. Uhum. Foi com confiança, 81 AIs, onde foi verificado que o tempo gasto foi de 5,5 horas, com desvio padrão de 1 hora. Muito bem, ele está falando que é inferior a 6, e de fato, né, temos ali uma medida bem inferior. Qual é a hipótese nula apropriada para o teste? A hipótese nula apropriada. Ah, bom. A pergunta não é para fazer conta. É mais fácil que isso. Nossa, essa aqui é a mais fácil do dia. Ah, entendi o que ele quer. Calma aí. Ele só Espera quer aí. que tu defina qual é a hipótese nula aqui. Então é baseado no enunciado. Ou seja, que é inferior a 6 horas por dia. Ou seja, é a letra. Calma. É H0, Mi é menor que 6 horas. É só. Ah, calma aí. É a 3. Que não é Pô, aqui inferior. peraí, né? Será que ele quer dizer menor ou igual? Não, peraí. Vamos ler de novo o enunciado. O analista está conduzindo o teste de hipótese visando verificar se o tempo despendido dos agentes autônomos de investimento com atendimento a clientes se é inferior a 6 horas. Então é menor só. Não, calma aí. Existe um fato aqui, que é o seguinte: é maior que 6 horas. Daí tem um cara que está dizendo que é menor, sacou? Esse cara que está dizendo que é menor, ele está criando uma nova hipótese. Porque nessa situação aqui, nessa situação, é 6. Ele está definindo que é 6. Então veio uma outra pessoa e disse, não, é menos que 6. Entendeu? Tá. Essa primeira frase aqui, ó, é isso que ele está dizendo. Ele está fazendo uma hipótese, ó. Ele está fazendo uma hipótese que é inferior a 6 horas. Então significa Que é o se meu ele tá... H0 é 6 horas. É 6.
Ou não? Não é igual a 6, né? Se ele É tá menor que supondo... 6. Não, se ele tá... Ó, se esse cara que veio agora, do nada, tá supondo que é inferior a 6 horas, significa que o que está posto, ou seja, a hipótese nula, é o contrário. A hipótese nula é que é maior que 6 horas. Tu não tá interpretando direito o enunciado, tá? Ó, vamos voltar aqui. Lê só aqui, ó. Eu quero que tu leia só essa primeira parte aqui, só até o ponto. Tá bom? O analista está conduzindo um teste de hipótese visando verificar se o tempo dispendido dos agentes autônomos com atendimento a clientes é inferior a 6 horas. Ah, Pronto, essa é a acabou aí. hipótese alternativa dele, né? Isso, essa é a hipótese alternativa. Eu tô vindo Ah, tá. aqui e tô querendo ver se é menos que 6 Então, horas. minha Então hipótese significa alternativa que é a se é nula é o menos que contrário. 6. E A a hipótese nula alternativa é menos que 6, então obrigatoriamente a nula vai é ter que ser maior que maior ou 6. igual a 6. Maior E ou aí, igual, nesse né? caso, eu posso. É, tipo, é maior ou igual. Por quê? Porque aqui ele falou só inferior, ele não falou inferior ou igual. O contrário de inferior Ah, é maior ou igual, sacou? tá bom. Se fosse inferior Ou ou igual, o contrário seria seria maior só só. maior que 6. Exato. Então, Ah, tá cuidado, hein? bom. O teste de Entendi. hipótese que ele está fazendo nesses enunciados sempre É o denota a alternativo. alternativa, exatamente. Porque é uma hipótese, sacou? É uma alternativa. Tá, Beleza? Então, por isso beleza. que a resposta é essa. Então, cuidado. Cuidadíssimo aí. Não Tá teve bom. conta. Essa aqui era a questão para ver rapidinho. Mas beleza. Teste de hipótese é confuso mesmo. E aí, qual outra tu queres ver? É, essa do teste F. A 7. Beleza. Essa é outra dúvida. Quando eu uso o quê? Quando eu uso Z, quando eu uso o, o F, quando eu uso o Q quadrado, F? quando eu. É, o teste F eu não F. conheço. Esse Não? F aí eu não conheço, não. Esse não, deve ser coisa da tua área. F? Nunca vi teste F na minha vida. É, tem o Z. Calma aí, deixa eu ver o nome Tem o direito. Z, tem o T, tem o Ki, né? E tem esse O F F eu não aí. conheço. Não conheço esse. Tem como tu me mandar algum conteúdo que tem ele e tal, pra eu conhecer? Tem. Eu Não conheço. vou achar aqui. Teste F, meu Deus, cada dia parece uma coisa nova. Então. Não sei se chama teste F, mas chama tipo. Deixa eu só ver um negócio aqui rapidinho. Bom, eu vou achar e depois eu te mando. Mas Beleza. esse talvez seja um para fazer. Tá bom. Vamos ver uma outra teórica aqui, enquanto eu procuro uma que a gente pode resolver, porque teste F. Pose. E aí, o que tá rolando aí? Sobre o teste de hipótese. Dê uma refletida e diga qual que é a certa para mim, por favor. Tem bastante teórica. Essa prova aí vai cair bastante questão teórica. Eu acho que vai ser um mix dos dois, viu? Acho que é meio a meio aí. Bom, na construção da região crítica com teste caudal, o nível de significância deve ser dividido entre as duas áreas de rejeição. Não necessariamente, né? Se for das duas áreas, quando ele é bicaudal só, né? Isso. Não. Só tem duas áreas de rejeição quando é bicaudal, exatamente. Então essa está errada. Verdade. A construção da região crítica é feita sob a premissa que a hipótese nula é verdadeira. Não, a hipótese nula é quando. Bom, calma aí. Quando ela é verdadeira, ela tá fora da região crítica, né? Sim, mas eu acho que você está confundindo o que o problema está pedindo. Porque, vamos dizer assim, a região crítica, o tamanho dela, não tem nada a ver com a hipótese nula. O tamanho dela tem simplesmente a ver com o nível de significância do teste. Tá.
Porque, né? Como é que tu. Lembra quando eu desenhei a região crítica? Uhum, Eu só me baseei no nível de significância. Como era 95%, o Z era 1,69, lembra? sim. Daí eu coloquei 1,69 lá e mostrei que para depois dele era 5%, né? Uhum. Então, em nenhum momento eu precisei da hipótese nula. Então, por isso que tá errado também, tá? Vixe, não. Alternativa incorreta. Oi? Alternativa incorreta, ou seja, tem Ah, 3 tá falando da verdadeiras incorreta. aí. Bom, deixa eu ler a 3. Em caso de teste para diferença entre as médias de 2 populações normais, a hipótese alternativa assumirá a igualdade entre as 2 médias. Teste de duas populações. Aí é um negócio chato de fazer, né? Hipótese alternativa assumirá a igualdade. Mas Nossa, isso pra não mim é tem várias. necessariamente verdade. É, Porque tu fala da diferença, né, dos testes. Falando nisso, eu até tenho uma tabela boa para te mandar, se eu não joguei ela fora, que tem todos os tipos de teste possível. Deixa eu mandar ela para você aqui. Eu achei a melhor coisa dos últimos anos aqui em estatística. Fiquei muito feliz quando eu recebi ele. E eu perdi de novo. Tô tão feliz que eu perco ela toda vez. Tá louco, velho. Deixa eu ver, foi pro Christian. o pesquisador está sujeito a cometer 2 tipos de erros ao testar a hipótese nula. Rejeitar a hipótese quando ela é verdadeira ou não rejeitar quando ela é falsa. É, esse tá certo, né. É, Talvez o que ele queira dizer no na A deve estar certo porque, hã, ele deve estar sendo genérico aqui. Talvez o nível de significância deve ser dividido. Bom, não sei se é a 2 ou a 3 que tá errada. a 2 ou a 3? Não, a 3 eu tenho certeza que tá errada. Então a única Porque alternativa incorreta é essa. existem várias hipóteses que tu pode fazer no teste de hipótese. Não necessariamente que eles são iguais. Então a Eu vou até te construção da mostrar aqui, região ó. crítica é feita sob a premissa que a hipótese nula é verdadeira. Então Isso são hipóteses aqui, ó, de duas populações, ó. Não precisa ser que elas são necessariamente iguais, tá vendo? Tem um monte de hipóteses aqui, que elas são maior, menor, por aí vai. Então eu acho que a resposta errada é essa. Se bem que isso aqui parece bem estranho também. Isso aqui também parece bem estranho. Na verdade, a única que parece certa é isso aqui, ó. essa eu concordo. A única que parece de fato certa é essa. As outras pra mim estão erradas. Mas, não sei, cara. Daí tu vê lá com o teu professor, porque tá bem esquisito esse enunciado aí, tá? É, né. Pode testar depois. Às vezes ele quis Então, dizer, ele pensou numa incorreta, mas colocou correta. Professor erra essas coisas, né? é, bom, vou dar uma olhada nessa aí depois. Tá. A nossa lógica tá bem legal ali para aquelas. Pode ser mais apropriado para se usar quando o pesquisador está tentando demonstrar que o retorno de determinada estratégia é maior que a taxa livre de risco. Ah, maior que a taxa livre de risco. É, aqui o que ele tá falando é que, tipo, eh, sei lá, ele montou uma estratégia para um fundo que dá 10% ao ano. E aí a minha taxa livre de risco é 4% ao ano. Então, a minha hipótese nula é, hã, calma aí. Quando o pesquisador está tentando demonstrar que o retorno da estratégia é maior, ou seja, a minha hipótese nula é Que tu vai ganhar mais de ma 10% ao ano, né? Que tu vai ganhar 10% ou mais, concorda comigo? É por isso que tu tá pondo o dinheiro ali. Eu entendo que seja isso. E aí pode ser alternativa é ó, que mas vai dar ele tá menos.
Mas a hipótese alternativa não é que ele está tentando demonstrar que o retorno é maior que a taxa livre de risco? Ah, boa. Então é isso aí. Então, o meu H0 é que o retorno é menor que a taxa livre de risco, né? Bem, se o cara veio com a hipótese de que dá para tu ganhar mais que a taxa livre de risco, então é uma hipótese, é a alternativa. É a alternativa, né? Isso. A nula Então, é que tu não vai ganhar mais do que a taxa livre de risco. então a alternativa é que o retorno é maior que o risk-free. Tá. Então, seria mudar a hipótese nula como menor que a afirmativa e a hipótese alternativa como maior que ou igual à afirmativa. Calma aí. Isso aí. Bem, é Não. isso, né? Menor que a afirmativa e a hipótese como maior ou igual. É essa, né? O que é Menor que. afirmativa aqui, né? Tá com Eu acho. português aqui complicado isso. Menor que ou igual à afirmativa e a hipótese alternativa como maior que a afirmativa. A hipótese alternativa tem que ser maior que a afirmativa. Se a afirmativa ser o fato de que não dá para ganhar mais do que a taxa livre. Então a resposta certa seria essa, né? Certo? Calma aí, deixa eu pensar. Menor ou igual à afirmativa, ou seja, menor ou igual à taxa livre de risco, né? A hipótese alternativa. Como maior. É. Tá. Tem que pensar em uma coisa de cada vez. Se tu quiser pensar nas duas, vai dar ruim. O que eu tô pensando aqui? Olha só como eu concluí rápido ali. Eu concluí que a hipótese alternativa é ser maior. Pronto. E eu tô certo, não é mesmo? A hipótese alternativa é que ele vai ganhar mais que a taxa livre de risco. Concorda Uhum. comigo? Sim. Então a alternativa é ele ser maior. Única e exclusivamente maior. Por isso que eu olhei aqui e vi a alternativa como maior. Pronto, já sei que essa é a resposta certa. Tá. Tranquilo? Beleza. Beleza. Então vai pelo fácil. O resto é tudo lógica. Porque se esse aqui é maior, o outro tem que ser menor ou igual. Acabou. Foca Tá. só no que for mais fácil de ler. Beleza. E aí, outra? Na página 1 tem um de teste T. O segundo exercício. Tu Use os fez seguintes isso? valores de distribuição. Não, esse eu não fiz. E eu confesso que eu não sei como fazer. Esse aí. Tinha dito que sabia fazer, eu testei o teste Então, normal. mas eu não sei, tipo. Aqui eu tenho que dividir, tipo, sobre n-1 ou eu pego só na tabela o n-1? Só na tabela. Só na N-1 tabela. é o grau de liberdade, né? Então eu Exatamente. usaria o tamanho da amostra de 10, eu uso o 10, a linha do 10 com A linha cadê? do 9, né? Intervalo de isso, eu tenho 10, eu uso a linha do 9 no 0,05, né. Então eu uso Isso, 1.833, é isso? isso, Tá, então tá bom. exatamente. Quer fazer? Aqui, ó, eu acho que eu quero fazer, porque, ó, intervalo de confiança de 95 para a média da população de um tamanho da amostra de 10. A média amostral de 6,25, um desvio padrão
Ah, não, desvio padrão da amostra de 12. Não, beleza. Vamos fazer, vai. Deixa eu... Deixa eu fazer rapidinho. A gente já bate. Tô escrevendo aqui o Basications. É que aqui ele não quer Então, saber exatamente o teste de hipótese e tal, né? Ele quer saber o nível, o intervalo de confiança, né? Qual é o maior valor e o menor valor, certo? Então, mas aqui eu não tenho mi, certo? Porque eu tenho a média... É que tu não precisa do mi para amostra... encontrar isso. É que na real eu coloquei uma coisa aqui que não é bem verdadeira. A gente quer colocar outra coisa, que eu pensei que a gente ia fazer um teste de hipótese, mas eu não tinha lido o problema todo. A gente tem que fazer um intervalo de confiança, certo? Certo. Então a conta que a gente Então vai fazer é aqui essa vai aqui. ser 6,25, mais ou menos o desvio padrão sobre a raiz de n. É isso, né? Isso. Então aqui vai ser 6,25. Calma A aí. conta que tu tem que resolver é essa aqui, né? E esse Uhum. T tu vai tirar da tabela mesmo, esse valorzinho. Então aqui vai ser a média menos 1,833 vezes o desvio padrão sobre a raiz de n, né? Eu acho que tem que tomar um cuidado aqui. Tem que tomar um cuidadinho. Porque a gente tem esse nível de confiança por 2, né? Já que a gente não quer fazer um teste de hipótese. O que a gente quer fazer aqui é verificar limite superior e inferior de um intervalo de confiança, né? Ou seja, Então tem que pode usar o grau de zero. liberdade P 0,025. Perfeito. Tá, então vai ser a média menos P de alfa sobre 2 vezes o desvio padrão sobre a raiz de n, que é 6,25 menos 2,262 vezes 12 sobre raiz de 10. Certo? Certíssimo. Calma aí. Peraí que eu tô fazendo. Sem pressa. A minha deu menos 2,33 e 14,83. Putz. Bateu a última. Aí, ó. Boa. Só isso. Então só tem que decorar essa formulazinha aqui. T crítico, desvio padrão sobre raiz de n. Tá. Isso aí é tipo para mais ou para menos das pesquisas eleitoral, Sim. sabe? Tá. Então tá bom. E aí, que mais? Ó. Deixa eu pegar aqui no livro. Peraí. Na tabela. Pera.
Na tabela T, eu tenho quando é bicaudal e quando é unicaudal. Eu não sei se na prova ele vai fazer... Eu sempre vou fazer, tipo, alfa sobre 2? Se tu tá fazendo intervalo de confiança, sim. Teste de hipótese, não. Ah, tá bom. Então, se eu tô fazendo intervalo de confiança, eu vou pegar grau de liberdade menos 1, certo? Certo? E aí eu vou usar no bicaudal, eu vou fazer alfa sobre 2. Então, se eu tiver 5%, eu vou usar o 0,025. Isso. Intervalo de confiança e teste bicaudal é isso. Tá. Tá bom. Então, intervalo de confiança, sempre alfa sobre 2. Sempre. Sempre. Tá. Se não, eu posso usar só... Não, tá bom. Que foi? Não, acho que entendi. Deixa eu ver mais uma aqui. Vamos fazer essa 3? We can try. Um analista de investimento teve uma amostra com 225 retornos Esse diários. é um teste de proporção, tá? Eu te mandei uma tabelona cheia de testes. Uhum. Ela é bem boa, bem boa. Se tu for lá na página 7, eu acho. Não, a 7 já tá muito longe já. É na página 5. Na página 5 tu vai ver a tua situação. Teste de proporção. Obteve uma amostra com 225 retornos diários de um ativo, com média 0,2 e padrão 0,30. Um analista de investimento. Que estranho. Desvio padrão com porcentagem. Um analista de investimento quer evidenciar com 95% de confiança que a média dos retornos diários, cuja variância populacional é desconhecida. Tem que usar T aqui. É estatisticamente diferente de 0. Ué, que bosta de teste ele tá utilizando aqui. Meu Deus. Eu acho que essa... Deixa eu ver aqui que eu acho que eu tinha feito. Eu cheguei nesse... Calma aí. Eu acho que eu fiz essa O questão. bom é que aqui, obrigatoriamente, a resposta tem que ser a primeira, né? Por O resto quê? tu nem precisa ver aqui. Nem precisa ver o resto. Porque a única que tem o de 5% é a primeira. 1,96. Ah, entendi. Porque se ele tá dizendo que é diferente, né? Esse é o ponto. Então aqui é bicaudal, tá? Porque não é maior do que alguma coisa. Exato. Então, tu tá procurando, na realidade, o Z crítico para 2,5%, né? Que Aí, é se tu for aquele lá na tabela, 19699 que a gente viu. não, o 1,69 é para 5%. 1,96 é para 2,5%. Ah, Pode ou ver lá na seja, aqui tabela. é decoreba da tabela só, né? Tem coisa que é bom decorar, né? Ou seja, é bicaudal para 0,025, né? Não. Na tabela T? Pois é verdade. A gente tá falando de tabela T aqui. Putz. Então, mas aí que número que eu pegaria da tabela T? Entendeu? Essa variância populacional é desconhecida aqui, me quebrou as pernas. Tem que usar a tabela T, a princípio. Então,
A gente tem uma amostra de 225, né? Então Ou tem que pegar o seja, o grau de... 224 lá. Ah, então, mas... Tu tem tabela T? Eu tenho, mas vai até 120 e depois... Eu tenho uma tabela T grandona. Vamos ver se vai até Isso aí é interessante aí. sacanagem, hein? Pois é, né? Deixa eu ver aqui essa tabela Ah, ó, T. acima de 120 para 0,025, como é bicaudal, certo? É Aham. 1960. Ah, é? É, então é isso, é 1 mesmo. Aí, ó. Pronto. Nem precisou de É, conta. bom. Deixa eu ver se dá no mesmo meu aqui. Só um segundo. Eu tenho também um negócio para infinito ali. É verdade, ó. É isso, né? 05.96, isso mesmo. É, Beleza. tá. Bom, acho que tá superado essa parte de distribuição. Que bom. E aí, o que tem Deixa eu além ver. disso aí? Tem umas paradas aqui que talvez eu não possa te ajudar, né? Sei Ah, lá, umas coisas com ação aí. essa coisa de regressão. Considerando uma regressão linear, o indicador que pode ser Qual a calculado questão? Qual com a questão? a re na parte de regressão, página 7, questão 2. Considerando a regressão linear, tá. Pois é, meu. Esse negócio aqui de regressão eu não sei direito, não. Mas deve ter naquele formulário lá que eu te mandei. O indicador que pode ser calculado como n menos k menos 1. Regressão. Pô, eu não sei se de cabeça aí não. Vamos lá. Regressão linear n menos k menos 1. Vamos ver. Se o Google não sabe, eu também não sei. Graus de liberdade para regressão múltipla são n menos k menos 1. Tem isso aí na resposta? Eu não tem. Não. Deixa eu ver aqui. Ó, eu tô lendo isso aqui, eu vou te mandar. Ô, desgraça. Deixa eu salvar aqui. Cadê tu? Tá aqui. Regressão múltipla? É que aqui é linear, né. E essa 5, ó, uma regressão entre os retornos de uma ação, no respectivo índice setorial, apresenta os seguintes resultados: se o retorno do índice for 4%, o retorno desta ação será X. É que esse negócio de regressão linear aí, eu só sei aquela parte de tu obter equação na realidade. Esse negócio aí mais específico, daí já não é meu forte já. Que é muito específico da tua área, sabe? Tá. Por exemplo, se ele te desse uma série de dados e pedisse uma equação, eu saberia fazer. Agora, nome das coisas, casos específicos assim, daí eu já fico meio perdido já. Mas tu tem essa conta feita em algum lugar? A gente pode ler e tentar entender. O Espera aí. coeficiente de relação é o coeficiente da variável, né? Então, percepção, índice, porra, esses negócios aí eu fico meio perdido. Que é linear, né? Então vem o A, X mais B. Ó, modelo de regressão. Deixa eu pegar na. Espera aí que eu já te mando. Dá um segundo. Tá coisa diferente pra uma aula só, hein? Você tá me fazendo meu cérebro fritar hoje. Imagina o meu, então. Pois é. Espera aí rapidinho, tô abrindo aqui.
Você sabe desses, tipo, o que é o coeficiente, o que é a interseção, o que é o... Sei bem pouco. Regressão linear é um negócio que normalmente o pessoal usa aquele software lá, né? O Tipo, Nova para envios, fazer as essas coisas. coisas. É. Na faculdade, mas estudei só pra prova. Tem aquele outro lá que da IBM até que eu não lembro o nome agora. R. Tem aquele R lá. Eita, bugou aqui o PDF. Nossa, que medo. É isso aqui. A nova coeficiente de determinação. A nova, isso aí. Você quer um nova. Nova é coisa de Pokémon, tô viajando aqui. Tá, esse negócio aqui eu até sei, né? Que a gente tentar buscar uma reta ali por meio dos dados aproximados e tal. Mas quando vai chegando assim para algo mais específico, Tá. daí não vai. Que droga. Deixa eu ver aqui. Bem, o coeficiente de correlação é o cara que fica na frente do X, né? Isso eu sei. Então, esse A aqui. Mas é só isso também que eu sei. Quanto mais próximo de um, mais vinculado estão os dados, né? Tem isso. O problema aqui é que ele não diz muita coisa, né? E aquela do teste estatístico de F? Eu nunca O vi F na gestor, minha vida. Olha a tabela que eu te mandei lá. Ela tem 10 páginas com todo o material de estatística de faculdade e não tem nenhum teste F lá. teste F é esse A nova. Não. Teste F. Razão de duas variâncias. As variâncias são a medida de dispersão. Não. Teste F são baseados na razão de quadrados médios. Quadrados médios? Usando o teste F na nova com um fator. Usar o teste F para determinar se as médias de grupos são iguais é apenas uma questão de incluir as variâncias corretas na razão. Na nova com um fator. A estatística F é essa razão. Variância entre as médias da amostra e variância dentro da amostra. Bom, vamos tentar fazer essa. Deixa eu ver aqui. Onde está o... Ah, mosca do carro. Mas assim, Carol, eu acho que. Bem, me manda aí. Mas eu acho que não tem como te ajudar, tá? E esse teste de hipótese, a nova? Mas o que ele quer dizer com a nova? Tem que usar o software lá? Não, não. Sei. Ó, Esses negócios mais avançados aí de estatística computacional já não é minha área. Eu só vou até o teste T e tal, alguma coisa de regressão, mas esse negócio aí tá muito além. Não tem condição. Ai, é que não tem, tipo, a gente não usa nada de software. Quer ver? Ó, o teste F, tipo, parece ser muito parecido com o T. Eu te mandei aí no WhatsApp. Ó, estatística F é a variância de um sobre a variância do outro. Não parece ter... Tipo, parece ser em linha com esses outros exercícios.
Tá, mas tem uma tabela F? Como é que faz? Não, você usa esse grau de liberdade do T. É igual, a única coisa que acho que. Ó. Vamos tentar só ler o enunciado e, tipo, entender se. Questão. É. Qual questão? A7. Um gestor de fundos está verificando se os retornos. Tá bom. Nunca vi esse negócio aí. Esse aí. Tipo, pelo menos pra acho que entender o que ele pede. Se os retornos variam mais que a rentabilidade dos fundos de investimento no exterior. Ele colhe uma amostra de 31 fundos no exterior e 61 fundos multimercados, mensurando o desvio padrão dos fundos multimercados em 1,5 e dos fundos de investimento no exterior em 1. Para um nível de significância de 5%, o valor crítico de F vale 1,74. Determine a estatística do teste apropriado e avalie se os retornos dos fundos multimercado apresentam uma variância maior que aqueles classificados como investimento no exterior. Esse teste é como se ele fosse um teste de duas populações, né? Então, porque esse F é variação de um pela variação do outro, né? A variância de um pela variância do outro. Né? O valor de F é essa divisão de variâncias? Que até agora eu não vi como é que obtém esse F aí. Ó, Ali tem F igual a S1 ao quadrado sobre S2 ao quadrado. Ó, 1,5 ao quadrado. Tem Não, que não ver é, aqui, né? né? Ele falou que a gente já tem essa resposta. Só que ele disse aqui um F crítico. Então a gente tem que obter o F dos nossos casos aqui. É isso? Ah, aqui na verdade é 2,25. Porque é 1,5 ao quadrado dividido por 1. Um e-mail ao Que é quadrado dividido por 2,25. Que é 2,25, né? Vamos chamar o 1,5. F calculado, então, 2,25%, né? E aí Na verdade, não, né? Porque não tem unidade. É 2,25. Que é 1,5 ao quadrado. Aham. E aí, E eu só não sei isso, se eu preciso isso é ver, maior então. que o crítico, né? O crítico é 1,74. A gente fez a Ou conta, deu seja, maior que o crítico. então espera aí. Ou seja, a gente rejeita a hipótese nula. Exato. Rejeitado. Uhul! Então é a B, Exato. certo? Tá bom. Exatamente. Agora você já sabe o que é o TTF. Nossa, não acredito que é só isso. Parecia mais complexo, né? Bom. É que é uma coisa bem de administração esse negócio aí, de economia e tal. É. Não, mas, ou seja, então quando cair uma dessa, eu preciso fazer o desvio padrão ao quadrado de um dividido pelo desvio padrão ao quadrado do outro. E saber se tá maior do que o meu F crítico, que é o que ele dá. Se tiver maior, eu rejeito H0. Se for menor, eu não rejeito H0, certo? É isso. Exato. Está maior, região crítica. Então, aceita a alternativa. É isso aí. Ah, lá, tá vendo? Nem foi tão difícil assim. Não, foi Tava de boa, quebrando a olha só. cabeça Eu aqui. sabia isso aí desde que eu tava no jardim. Na época do jardim, a tia já falava de teste F lá. Deixa eu ver qual outra mais de teste. Bom, teste F, então, superado. Deixa eu ver. Essa 10. Ah, não, aqui. 10 é a 10.
Pode ser a 10. Quando o Tá bom. investigador pretende testar se um parâmetro é maior do que um valor específico, então pode ser alternativa. Se é maior do que algo específico. A hipótese nula e a alternativa são melhores definidas como. Então, a hipótese nula é que é menor ou igual. Então, H0 é menor ou igual. O que é esse olhinho que ele coloca? É o teta, letra grega É o teta. θ. Isso. É outra forma aí, provavelmente, de chamar a média, né? Que ele quis usar. Olho. Esse é um olhinho. Eu escutei muitas coisas, mas chamar o teta de olho é a primeira vez. Então, peraí. Peraí, deixa eu pensar. Então, a hipótese alternativa é se é menor ou igual. Ele põe um θ 0? Eu acho que teta zero é tipo a hipótese nula, né? Mas já tem um H0 na frente. Mas o H0 ele não é uma variável. O H0 ele só é uma sigla de hipótese nula. É. Então, o θ zero seria a média da hipótese nula, entendeu? Ou seja, é a última alternativa, né? Porque A resposta certa? Por quê? Porque, ó, a minha hipótese nula, ó, quando o investigador pretende testar se um parâmetro é maior que o valor específico, ou seja, a minha hipótese alternativa é se é maior do que alguma coisa. Então, a única que H0, HA é maior que alguma coisa é a última. Verdade. Hã? Isso aí. É isso, né? Seria a última alternativa. Isso. Tá. Acho que eu tô pegando. Pegou, é isso aí. Tá. É que é tanta coisa, né? Mas quando tu dá uma respirada e foca, tu consegue encontrar a resposta. É. É que é muito nome, muita sigla, né? Deixa eu ver, eu tinha anotado um negócio de dúvida. Ah, você sabe do que quadrado? Bem pouco. Que quadrado também não é uma coisa que a gente usa muito. Mas eu tenho lá o formulário que me fala bastante sobre ele. Por quê? Deixa eu ver se tem algum exercício disso. Vou fazer mais uma dessa, acho que dessa teórica. Essa Qual? 11, visando calcular se a média de QIs. Deixa eu pegar aqui. A média dos QIs, de QI dos empregados de uma organização é maior que 100 numa amostra de 30, sendo que o valor da estatística computado corresponde a T-1, que é igual a 1,2, Esse é o T optando-se por crítico. um nível de significância de 5%. Aqui precisa fazer a conta, né? O nível de significância de 5% é o T crítico, a gente tira lá da tabela, né? Para uma amostra de grau de liberdade N 29, né? Que é 30 menos 1. Tem que tirar lá na tabela quanto é que é, né? Então, que nesse caso, tipo, ele não deu a tabela. Não tem como fazer sem a tabela. Né? É 5%, né? Deixa eu pegar Eu tô aqui. pegando aqui, bem, 2,045.
Ah, é isso aí. Nossa, aí fica ruim. Se ele não der a tabela, não dá pra saber Não isso, tem né? como fazer sem a tabela. Deixa eu ver aqui. 2,045. O problema é que a minha tabela, ela, ela não diz se é unicaudal ou bicaudal, né? Tem que tomar esse cuidado também. Só que Então, eu mas acho que ele dá em, ela é unicaudal, diga. ó, no unicaudal. Calma aí. No unicaudal ele seria. Não. É 0,025, certo? Que aqui eu Não, faria né? alfa. Eu faria alfa sobre 2, não? Não. Não, não, não. Ah, não, 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 não. Bicaudal, né? Não. Ó, quando eu consulto na minha tabela, ele tem no bicaudal e no unicaudal. No bicaudal, ele dá o 2,045. No bicaudal? No bicaudal, Ó, para 0,05 é 2,45. no meu, para unicaudal, para nível 29, né? E 5%, 1,699. É, Eu acho que é o caso aqui, o caso é unicaudal, tu não concorda comigo? porque é maior que alguma coisa. Maior, exatamente. Então seria 1,699. O 699. O 699 e para que de fato a hipótese alternativa seja aceita, tem que ser maior que isso, só que deu menor, né? Ah, ou seja, aqui eu não preciso fazer conta. Não, ele já tá te dando T, né? Ou seja, é, o, o T, o que ele deu é 1,2 e o nível de, eu sempre confundo, de significância, né? É. É de 1,699. Ou seja, ele tá no, no T crítico, Não, ou tá seja, fora do T crítico. ele Esse não, valor aqui é o valor ah, ele é medido. menor, né? Esse Ele é valor aqui é o menor, valor crítico de 5%. ele Aham. tá Então, para como o valor trás, né? medido é menor, ele está na região normal, não na região crítica. Ele tá para trás, né? Está para trás, exatamente. Então, para trás a gente sabe que aceita a hipótese nula, né? É, eu não rejeito H0. Então, eu não rejeito a hipótese nula e a média não é maior que 100. É a primeira, né? Exato, exato. Tá Eu não bom. vi qual é a D, mas deixa eu ver qual é a D. É que é maior que 100. Não, né? É, eles são. Se ele tá. Se eu não rejeito H0, ele nunca vai ser maior, certo? Tipo, isso eles deveriam. Isso deveria ser oposto, não é? Exato. Tipo, eu nunca vou ter uma. Eu nunca vou não rejeitar a hipótese nula e concluir que a média é maior. Isso, Isso nunca vai acontecer, certo? certo. Tá, Beleza? beleza. Então, tá bom. Beleza, então é isso aí. A hipótese nula sempre mantém a hipótese posterior a qualquer teste, né? Então, a hipótese é um valor específico. Vamos dizer assim, a média anterior é um valor específico. A hipótese é alguma coisa diferente daquilo. Pode ser maior, pode ser maior, pode ser menor, ou pode ser simplesmente diferente. Então, a hipótese nula nunca é ser maior que algo ou ser menor que algo. A hipótese nula é ser aquilo que ele é, entendeu? Tá. A princípio. Agora, digamos que o cara venha com a hipótese. Ah, na minha hipótese é que a média de QI dos caras é menor que 100. Digamos que essa seja a hipótese. Então a hipótese nula é o contrário disso. Vai ser maior que 100. Então cuidado, tá? Vai depender de como a pergunta é formulada, sacou? Tá bom. Beleza.
Então Tá. tá show, meu, debulhamos o assunto, hein? Tá bom. Vamos longe. Agora, olha só, eu acho que eu não vou poder te ajudar amanhã. Já fui no meu limite hoje, tá? Desse Tá. assunto aí. Não sei, só se tu trouxer alguma questão de teste de hipótese bem específica, porque senão não tenho mais o que te ajudar. Parece que tu já tá muito bem nessa matéria. Tá. Só Acho se que o tu tentar negócio é. estudar hoje e verificar alguma coisa aí que tu não saiba. Mas faz o seguinte, né? Descansa aí, porque pelo amor de Deus, né? Descansa um pouco, depois vai dar uma olhadinha. E daí, se tu verificar que não tenho nada mais de teste que tu precisa de ajuda, eu te devolvo a grana de amanhã, tá bom? Tá. Não, beleza. Show de Acho bola. que deu pra. Acho que eu colocar um pouco a cabeça no lugar e Oxe, deu demais, entender você é louco. esses. Fiz um monte de conta Ah, hoje. Fizemos 11 questões. Muita coisa para foi 2 bom. aulas. Foi top demais, meu Deus. Então Eu tá já bom, tinha daí você estudado verifica isso isso. antes também, então acho que Ah, bom. Ah, mas você tá bem na matéria, você pegou rápido também as coisas. tá. Não, beleza, eu Beleza. vou dar uma olhadinha então, e aí enfim, se não tiver nada mais, eu te aviso aí. Perfeito. É que amanhã também, agora que eu vi, a gente marcou para as 11, às 11 é a missa aqui, eu não posso perder, né? Não, Só se ficou às fosse para 8, ser né? outro horário. Às 8 do Brasil. Ah, é às 11 daí. Tá. Beleza, mas eu acho Não, que não vai beleza. precisar, sinceramente. Tá. Não, beleza. Tá- Qualquer coisa eu Então te tá bom. Mas aviso aí, vê aí, então. qualquer coisa eu dou um jeito aqui. Mas Tá bom. verifica, porque se é pra te dar aula, é pra te ensinar alguma coisa, né? Pelo que eu tô vendo, você já tá muito bem na matéria. Tá. Não, beleza. Então tá bom. Valeu, Tá Carol. bom, Tudo de Isidoro. bom. Obrigada. Obrigada também. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau. Valeu.